Olá, papais e mamães que querem educar com respeito. No dia 20 de janeiro, eu fiz um post lá no meu Instagram dizendo que eu faria vídeos aqui para ajudar na reflexão. Então, eu combinei que iríamos postar durante 15 dias da semana, então são 3 semanas, reflexões bacanas que vocês possam pensar. O objetivo de fazer vocês pensarem sobre o maternar e o paternar, sobre essa função tão importante de educar uma criança. E eu falo aqui não apenas para pais, eu falo para vovôs, vovós, titio, titias, padrinhos, professores que queiram ter uma relação mais respeitosa com as crianças, para que a gente mude esse padrão de que criança tem que obedecer aquilo que o adulto diz. Vamos juntos transformar as nossas crianças e para isso a gente precisa transformar as famílias, transformar nossas crianças em adolescentes conscientes, em adultos questionadores, em adultos que fazem valer a sua vontade, o seu desejo, que saibam explicar o que querem, que saibam se relacionar bem e dizerem o que estão sentindo. Bem, essa é a minha pretensão, transformar a sua família para que os nossos filhos transformem o mundo. Bem, na segunda-feira, dia 20 de janeiro, eu coloquei a seguinte reflexão: eu sou a pessoa em quem meu filho mais confia. Você acredita nisso? Você é a pessoa em quem seu filho mais confia? Então vamos falar sobre confiança. Eu já ia falar segurança. Sobre confiança. As nossas crianças geralmente se sentem muito seguras ao nosso lado, se sentem muito acolhidas ao lado dos pais, mas nem sempre essa segurança e esse acolhimento ele é seguro do ponto de vista psicológico. Vamos pensar sobre isso. Nós somos as primeiras pessoas com quem os nossos filhos têm contato. Então, geralmente é a gente que acolhe o primeiro choro, é a gente que dá a primeira comida, é a gente que acolhe o primeiro passinho, o primeiro abraço, o primeiro beijo. E isso, para eles, é muito significante, porque nós somos os adultos de referência. Nós, pai, mãe, aquelas pessoas que estão mais próximos, os avós. E como é que eu me torno alguém de confiança? Sempre eu vou trazer para vocês uma reflexão que leva entre a relação de dois adultos. Por que isso? Porque nós precisamos olhar para as nossas crianças com o respeito que olhamos para os outros. Não porque eles são pequenos. E aí eu trago de vez em quando aqui um conhecimento da Mia Oven, que ela falou e eu achei isso fantástico, que tem 3 coisas que os adultos têm mais do que as crianças: responsabilidade, experiência e recurso. O recurso é aquele que nós deveríamos ter, mas nem sempre a gente tem. Às vezes, o nosso recurso é o pensamento e comportamento automático de que se bater funciona, se eu gritar funciona, se eu tirar o videogame no final de semana funciona, porque aí ele vai estudar. E muitas dessas coisas não fazem sentido. Às vezes funcionam bem no curto prazo, mas não funcionam nada bem no longo prazo. E o que a gente quer é que os nossos filhos sejam adultos melhores. E ser adulto é longo prazo, não é amanhã. Certo? Então, essa reflexão é muito legal. Então, se a minha criança, se eu tenho mais do que a minha criança, experiência, responsabilidade e recurso, quem é que precisa auxiliar? Eu. Porque a minha criança merece todo o respeito que eu mereço dela e de qualquer outra pessoa. Com a questão que ela não tem responsabilidades, ela ainda nem sabe o que é isso. Ela não tem experiência se comparado a um pai que, se tiver mais de 18 anos, já é muita experiência, né? E os recursos. Os recursos somos nós que ensinamos para as crianças. Então, numa relação de 2 adultos, o que é confiança? É eu dizer para o outro aquilo que eu sinto e ele falar: vamos conversar sobre isso? Vamos pensar? É ser um ouvido atento, um olhar atento, forte aqui, olhando para mim.
querendo me ouvir, querendo escutar o que eu tenho para dizer. A gente faz isso com as crianças. Se não faz, é um bom momento de aprender a como construir confiança. Você mente para os adultos à sua volta? Omite coisas? Mente para sua criança? Porque às vezes as crianças não conseguem nos pegar nas pequenas mentiras. Ou, tempos depois, elas percebem que nós mentimos para elas. E muito mais vale uma verdade que dói do que uma mentira, porque depois ela é avassaladora. O meu pai mentiu para mim, a minha mãe mentiu para mim. E isso não constrói confiança. Então, ser verdadeiro, acolher o sentimento da criança sem rir dela, por mais drama que ela esteja fazendo, a gente sabe que algumas crianças são muito teatrais e elas dramatizam e elas se jogam. Como é que eu posso te ajudar agora? Se disponibilizar para essa criança, isso constrói confiança entre os adultos, também constrói com as crianças. Ser atento às crianças, e mais para frente a gente vai falar sobre isso, sobre ouvir, ter atenção àquilo que a criança diz, valorizar aquilo que a criança diz, o que não quer dizer aplaudir, dizer, nossa, que lindo, que maravilhoso. Não é isso, não é poupar o ensinamento, não é. Ai, hoje, pai, eu fiz uma coisa muito errada na escola, eu joguei uma coisa em cima da minha professora. Ah, é, meu filho? E por que você jogou isso em cima da professora? Entender o que foi o contexto, que situação era aquela e dizer, é respeitoso isso? Você gostaria que alguém jogasse alguma coisa em cima de você? E aí então a gente parte para um caminho que ensina para as crianças causa e efeito, de fato. Que ensina para as crianças a construir um pensamento de, na situação X, se eu fizer Y, eu tenho esse resultado. Se eu fizer X, eu tenho esse resultado. E assim a gente vai construindo junto com as crianças inteligência emocional. Muito bom ter vocês aqui e eu vou fazer tudo que precisa ser feito agora. Curte esse vídeo, compartilha, manda para os outros pais que você conhece que querem educar com respeito ou para aqueles pais que não acreditam na educação com respeito e podem se beneficiar desse conteúdo através dessas reflexões. Eu vou estar aqui todos os dias com vocês. Eu sou uma pessoa que deve ir pagar juros, então esses vídeos já vão para o YouTube sexta-feira, né? Deveriam ter ido na segunda, mas a gente vai fazendo e vocês vão ver todos eles aqui já já. Curte esse vídeo, compartilha, vamos mostrar aqui pro YouTube, vamos mostrar pro Instagram que a gente quer esse conteúdo. Vamos demandar uma educação diferente para que a gente possa mudar o mundo. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.